Olá, pessoal, tudo bom? Estamos só esperando o William do Sul College entrar para a gente conversar aí um pouquinho com vocês sobre os processos da região rural, sobre a cidade de Sault Ste. Marie, falar um pouquinho das outras cidades de Ontário que também são elegíveis, né, para os processos. Olá, Olá, William, tudo jóia? tudo bem? E você? Tudo jóia. Que bacana, conseguimos aqui. Conseguimos. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou a Lila da Raibonju, estou aqui com o William do Sul College. A gente vai conversar aí um pouquinho com vocês sobre o Sul College, a cidade de Sault Ste. Marie, falar um pouquinho aí dos processos das regiões rurais, né, do Canadá, de uma forma geral. Falar um pouquinho também aí das palestras da Raibonju, que vão estar acontecendo em março, tá? Em algumas cidades. Enfim, se vocês têm alguma sugestão de cidade para a gente estar levando a palestra da Raibonju, manda aí para a gente. O William vai estar com a gente no Roadshow, em Recife e em Fortaleza também. Então, quem quiser encontrar o Sul College, se inscreve nos nossos eventos. A gente deve estar lançando aí nos próximos dias nas nossas redes sociais. É isso aí. Então, William, fala um pouquinho, se apresenta aí para todo mundo, fala um pouquinho do Sul College. Legal, Lila, obrigado. Bom, como a Lila falou, eu sou o William, eu sou o Regional Manager do Sul College aqui no Brasil e é uma excelente oportunidade aí que a Lila e a Rai Bonjour estão oferecendo para a gente, para ter esse canal mais próximo aí com os brasileiros e a gente conseguir mostrar um pouquinho da percepção que a gente tem do Sul College, quais são as grandes oportunidades que o Sul College tem para os brasileiros, né? A gente começou um trabalho recente aqui no Brasil, Lila, fazem praticamente 5 meses que a gente está aqui no Brasil, então por isso que nem todo mundo ainda conhece o Sul College e a cidade de Sault Ste. Marie, mas a gente tem recebido, mesmo com esse curto tempo, a gente tem recebido um feedback muito bacana dos brasileiros, demonstrando que realmente é uma excelente oportunidade para nós ir para o Sul College e viver na cidade de Sault Ste. Marie. A gente vê que a demanda, né, vem aumentando aí, conforme também o governo vai divulgando as atualizações dos processos, né? Enfim, a gente tem tentado falar um pouco mais, porque de fato existem as vantagens, né, para os processos nas cidades que estão aí, são elegíveis para os processos rurais. Eu acho que não só a facilidade do processo em si, mas é você estar à frente de mais uma opção de processo para a imigração para o Canadá, né? É exatamente isso. Eu acho que todo mundo já sabe os artifícios que existem hoje que o governo canadense oferece para ir para o Canadá e fazer o processo de imigração. E ele acabou criando mais um recentemente, que acaba abrangendo a cidade de Sault Ste. Marie, e é mais uma opção, como você bem falou, para nós brasileiros. Excelente. Fala um pouquinho para a gente, enfim, dos principais cursos que o college oferece. Fala um pouquinho como é que está o mercado de trabalho, as áreas de demanda. Tá, legal. Bom, eu vou falar um pouquinho do Sul College para vocês, para aí depois a gente já entender um pouquinho mais da cidade e, por fim, a gente acaba pincelando algumas informações desse processo novo de imigração, tá? O Sul College, Lila, hoje ele tem cerca de 4.000 estudantes ativos lá no Sul College. Ele é um college que oferece programas, os programas tanto de diploma quanto de pós-graduação, são programas completamente voltados ao mercado de trabalho da região, mercado de trabalho canadense. Então, todos os cursos, os principais cursos que eu vou mencionar aqui agora para você, eles são focados no mercado de trabalho, que realmente a cidade de Sault Ste. Marie precisa de mão de obra qualificada lá. É uma coisa que a gente sempre fala, né? College é bem hands-on, né? Diferente de universidade, que puxa mais para o lado acadêmico. É exatamente isso. Isso que é bacana do college, porque a partir do momento que você está lá entendendo como é que funciona, estudando e aprendendo, as oportunidades de trabalho acabam surgindo para você com maior frequência comparado a outros tipos de estudos, né? Exatamente. Comentando um pouquinho dos principais cursos do Sul College, Lila, que eu acho que todo mundo vai estar interessado aí. Bom, eu vou comentar o curso já relacionando com o mercado de trabalho da cidade.
O primeiro curso que eu mencionaria para vocês são os nossos cursos de engenharia, Lila. Os cursos de engenharia, eles têm, não só esses, mas todos os cursos do Sul College, eles possuem uma excelente estrutura acadêmica lá. Tanto professores de mercado, quanto as facilities do college, os materiais utilizados nas aulas são todos de primeira qualidade. O college foi reformado e atualizado, ampliado recentemente, no ano passado. Então, a Excelente. estrutura do college está muito bacana para todos nós. O curso de engenharia, eu falei por que ele é importante, porque ele tem, por exemplo, uma das maiores indústrias de aço do Canadá fica em Sault Ste. Marie. O nome da indústria é Algoma Steel. É uma indústria que precisa e é ativa lá, muito forte na cidade, e precisa de mão de obra qualificada. O nosso curso de engenharia capacita as pessoas, tanto daquele curso de hands-on, que é o que a gente estava falando, de manufacturing, vai fazer a utilização dentro de um mercado. E a Algoma Steel é uma das indústrias da região que trabalham com o aço, fora toda a cadeia produtiva que está em volta dela. Então, é um mercado muito atraente, tá? Excelente. O segundo mercado que eu comentaria com você, Lila, que eu achei interessante, são os nossos cursos de TI voltados para o mercado de trabalho. O que tem em Sault Ste. Marie interessante? A cidade tem crescido muito. A cidade hoje tem cerca de 80 mil habitantes em Sault Ste. Marie. Aí você vai me falar, poxa, é uma cidade pequena? Não, na verdade não. Comparando a maioria das cidades do Brasil, talvez seja uma cidade menor. Mas a maioria das cidades do Canadá, em média, tem de 80 para baixo. A gente tem, claro, algumas cidades como Vancouver, Toronto, Montreal, que acabam se destacando um pouquinho pela quantidade de habitantes, né? Mas Sault Ste. Marie é uma cidade de 80 mil habitantes super bem estruturada. É uma cidade menor, mas muito bem estruturada. Isso é uma coisa que a gente fala bastante. As cidades pequenas aqui, você não deixa de ter o acesso a tudo que tem nas cidades grandes, né? Como, enfim, as maiores lojas de departamento, os maiores supermercados, transporte público funciona também muito bem. O que acaba acontecendo são as proporções, né? São em proporções menores. Então, você não tem tanto fluxo de transporte público que nem tem Toronto, por exemplo. Você não tem tantas lojas que nem tem Toronto, mas você tem as suas lojas lá em Sault Ste. Marie. Sim, com certeza. Então, a estrutura da cidade é muito bacana. E aí, voltando a falar dos cursos de TI, por exemplo, a cidade tem crescido bastante recentemente. Então, diversas startups e pequenas empresas de tecnologia vêm surgindo no mercado, procurando mão de obra qualificada para trabalhar na cidade. Outro ponto interessante. A sede do governo de Ontário, Lila, de lotéricas, fica lá em Sault Ste. Marie, que é a OLG. A sede, então, eles têm um prédio enorme na cidade. É mais uma oportunidade, tanto a área de negócios quanto a área de TI, de movimentar esse mercado de trabalho. Então, é bem interessante também a área de TI. Excelente. Então, falamos de engenharia, falamos de TI. Aproveitando, a área de negócios em geral, Lila. E aí, tanto para atender a Algoma Steel e o seu mercado ali de indústrias, quanto para atender a OLG, que é a indústria de tecnologia e lotéricas, mas a área de business em geral, ela é muito requisitada lá. Diversos restaurantes, diversos hotéis tem lá, então a empregabilidade acaba sendo acessível para esse mercado também, tá? E, por fim, eu acho que eu citaria mais uma... Na verdade, tem mais algumas, mas mais um destaque que eu deixaria para vocês é em relação ao meio ambiente, Lila. Excelente. Não são diversos colleges que oferecem programas de meio ambiente, né? E o Sul College ele acaba sendo referência no próprio Canadá de cursos voltados para o meio ambiente. E como é o mercado de trabalho? Porque às vezes é uma dificuldade que você tem. Você tem o programa, mas às vezes o mercado de trabalho é mais restrito, né? Então, como é o mercado de trabalho na região de Sault Ste. Marie para a área especificamente? Não, essa é uma excelente pergunta, porque tem essa importância mesmo e a gente se preocupa muito com isso, com o mercado de trabalho. O legal da cidade, por isso que eu acho que os cursos lá são bem interessantes de Natural Environment, que é o quê? A região que está a cidade de Sault Ste. Marie, ela está bem na divisa com os Estados Unidos, ela está ainda dentro da província de Ontário, para quem ainda não sabe, e ela bem na divisa ali com o estado de Michigan. Então, de Sault Ste. Marie, você atravessa uma ponte e você já está nos Estados Unidos, que é uma cidade chamada Sault Ste. Marie também, do lado dos Estados Unidos. Que interessante, informação que eu não sabia. Bem bacana. Inclusive, eu estive lá recentemente e ia conversando com a minha manager e ela comentou, ela falou, poxa, William, de final de semana a gente pega a família, vai para os Estados Unidos,
passam o dia inteiro lá só fazendo compras, passeando. Então, tem um outro benefício aí, a parte de morar em Sault Ste. Marie. Mas Excelente. voltando a falar do curso de meio ambiente, a região está rodeada, a cidade de 3 grandes lagos ali entre o Canadá e os Estados Unidos. Um deles é o Lake Superior, que é super famoso. Então, a região dela é muito propícia e foi muito desenvolvida na questão natural. Então, ela tem diversas... natureza lá é muito acessível, é muito bem cuidada. Então, esse mercado de reservas florestais, parques, e aí são trabalhos voltados para o governo canadense. Existe esse mercado lá. Por exemplo, tem a sede do governo do Canadá, tem um prédio enorme lá, que eles fazem estudos de plantas e árvores, para entender um pouquinho mais quais são os malefícios que ocasionam algumas doenças que estão nas árvores e tudo nas plantas. Então, isso tem lá. Então, tem mercado para o meio ambiente também na cidade de Sault Ste. Marie, Leila. Excelente, excelente. Até porque o Canadá tem diversos parques provinciais, né, que são imensos. Então, acaba que o mercado funciona bem para todo o Canadá, de uma certa forma, né? Exatamente isso, exatamente isso. É uma oportunidade que o Canadá, é o que a gente volta a falar. Os cursos do college, eles são completamente voltados ao que realmente é necessário para o mercado de trabalho. Eu até estava dando uma olhadinha aqui sobre perguntas sobre curso de enfermagem, já vou aproveitar até incluir. Excelente. É um outro ponto interessante do Sul College. Qual que é a questão? A gente tem um curso lá que chama Practical Nursing, Lila. Ele é um curso que é oferecido para os estudantes brasileiros e não tem nenhum pré-requisito para entrar nele. Alguns colleges pedem alguma coisa a mais, né? Como o pre-health, algum inglês Exato. já especializado na área de saúde, né? Exato. E acaba criando uma barreira a mais para a gente ir para o college. O Sul College não pede isso. Ele tem um curso de grande referência. O mercado de trabalho é outro mercado de super necessidade da área da saúde, área de trabalhos sociais, de terapia ocupacional. É um mercado muito amplo lá. E os cursos do college são muito bons. A questão é, o curso de enfermagem, por exemplo, eles são muito concorridos. Então, eles vão, normalmente, não tem muitas vagas para estudantes internacionais. No Sul College acontece isso, infelizmente, por enquanto. Mas é por ordem de chegada, de aplicação, né, de interesse, e também por nível de escolaridade. Então, se você tem uma alta pontuação na sua escola aqui, nos cursos que você fez, e foi um dos primeiros a entrar lá, e aí quando eu digo alta, é 85%, 90% de notas na sua escola, na sua faculdade, aí você tem grandes chances de ser aprovado. Senão, a gente fica numa espera, numa lista de espera até ter uma vaga e uma oportunidade. Eu acho que é até importante você falar um pouco disso, William, porque isso é uma das perguntas que às vezes a gente em atendimento mais escuta. Existe a chance de ser negado em um college? Existe, você está concorrendo aí com diversos estudantes muito bem qualificados. Eu acho que hoje o que vem acontecendo muito para o Canadá é que, com essa ideia, né, do link do estudo para a imigração, tem muita gente que tem pós-graduação, enfim, que tem bacharelado em determinadas áreas de grandes concorrências aqui, né? Então, a qualificação ela é importante, e uma das coisas que é bom a gente também frisar isso é quando você já vem com a proficiência do inglês, né? Porque às vezes tem muita gente que tem um nível de inglês mais baixo, vai precisar do tempo de inglês, e aí para o college é bem interessante também ter esse link do inglês como fluência já, né? Enfim, você já tem uma nota de um IELTS, ou já tem um Duolingo, que é no caso do Sault Ste. Marie, vocês aceitam o Duolingo, né? Ou do Sul College, desculpa. Do Sul College. Esses são alguns pré-requisitos, né? E é o que a gente já conversou, que muitas das vezes, por mais que a gente consiga uma nota mínima de IELTS para poder entrar num curso do college, a gente não pode parar de praticar, estudar e entender mais o inglês. Porque a oportunidade de trabalho lá, ela não vai ser somente em cima do curso que você está fazendo ou da sua força de vontade. Você tem que ter o inglês. Não tem jeito. Imagina você fazer uma entrevista lá e não conseguir esse desenvolvimento do inglês. Outra coisa que é bacana no Sul College, tem um centro de carreiras lá, Lila, que ele dá todo o suporte aos estudantes internacionais também, para poder montar o currículo, se preparar para entrevistas no Canadá, que são completamente diferentes. Você, melhor do que eu, pode falar das nossas entrevistas e currículos aqui no Brasil. Tem que ter um preparo lá. E Exatamente. isso o college oferece. Junto, e até aproveitando, tem alguns órgãos lá na cidade, Lila, que ajudam e apoiam no desenvolvimento do mercado de trabalho,
Que aí, por exemplo, o Sul College tem um centro lá, chama Sul College Career Center, que é o que ajuda os estudantes. Tem mais 2 órgãos na cidade, que um que chama Employment Solutions e o outro que chama Sul Career Center. Isso mostra que eles estão completamente interligados. Então, eles estão em contato o tempo inteiro, eles estão gerando oportunidades de trabalho na cidade. E o Sul College busca isso. Tem essa preocupação de abrir oportunidades para os estudantes do Sul College no mercado de trabalho. Isso é legal falar. Ele tem essa preocupação, ele é completamente conectado com a cidade, com a prefeitura da cidade. Então, mostra o quão o Sul College é atencioso e se preocupa com os estudantes deles. Não, e eu acho que também, ainda mais agora, com esse processo de imigração, né? Muita gente acaba fazendo muitas perguntas, não é nem o nosso papel aqui de falar a fundo do processo de imigração, mas a gente sabe do quão importante é o mercado de trabalho para esse processo especificamente, né? Muita gente, às vezes, acha que só o inglês, ou só o college, ou só o trabalho. Na verdade, é uma junção de tudo, né? É o college com a job offer, com o nível de inglês, que você se torna elegível para o processo de imigração na região rural, né? E o interessante é que Sault Ste. Marie já saiu um pouco aí na frente, já tem um processo redondinho, enfim, você já está podendo aplicar para a cidade especificamente, né? É isso aí. Vou aproveitar o ensejo e já falar um pouquinho desse programa. Como é que ele funcionou, Lila? O governo canadense foi lá e escolheu 11 cidades do Canadá que precisam ser populadas, precisam de gente lá de mão de obra qualificada. Dentre essas 11 cidades, 5 estão dentro da província de Ontário, que é a província mais desenvolvida, com maior PIB dentro do Canadá. Legal. Uma dessas cidades é Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie foi a primeira de todas as 11 cidades a se planejar, a preparar a cidade para poder receber o processo de imigração. E não é à toa que é a única hoje que tem um processo claro e já está recebendo aplicações para o processo de imigração. Então, isso mostra o comprometimento da cidade em querer receber imigrantes, porque eles sabem que eles precisam. Feito isso, o procedimento é básico. Você precisa primeiro atender os requerimentos da província, né, o federal, que é ter a job offer, ter o inglês e ter grana para bancar o tempo que você vai ficar lá durante um tempo, é o principal. Depois disso, entra nos Community Requirements, que é cada cidade coloca lá o que ela precisa, o que ela vai olhar para poder fazer a aplicação. Sault Ste. Marie definiu, e aí é um site que depois, para quem entrar em contato com você, tiver interesse, saber mais, tem um site que chama lá Welcome to SSM. Exatamente. Que é um site do governo, da prefeitura lá da cidade de Sault Ste. Marie, e ele está completamente aberto para todo mundo, e ele detalha exatamente o que você precisa ter para fazer a aplicação para a cidade de Sault Ste. Marie. Basicamente, ele fala o quê? Você precisa ter 70 pontos. Desses 70 pontos, ele te dá 10 steps para você ir somando pontos para você pegar esses 70 pontos. E o importante que você comentou é a job offer, que é o X. Exato. Se você tem uma job offer num trabalho qualificado ali dentro das nomenclaturas de trabalho, você já tem 55 dos 70 pontos. E o que eu achei bem interessante, desculpa, William, é que assim, não é só a job offer, né? A job offer, ela é essencial porque você já sai com um número de pontos bem, bem atrativos. E aí a gente acaba vendo aqui bastante pergunta em relação à idade. E é onde você perde um pouco aí o peso da idade, porque você tem 55 pontos para trabalho, você traz pontos por já ter visitado a cidade antes, por ter feito entrevista de trabalho, por participar de festivais na cidade, por ter relações, né? Na cidade como um todo, exato. Por ter feito college, por ter nível de inglês. Então, assim, não é uma coisa difícil de chegar nos 70 pontos, mas o networking dentro da região é importante até para você chegar nessa job offer, né? Então, é onde é a importância de um college, é a importância de um bom nível de inglês, às vezes de uma visita exploratória também, né? Com certeza, Lila, com certeza. Por isso que quando os estudantes brasileiros, a gente já tem alguns estudantes brasileiros indo agora em maio, já temos mais alguns estudantes indo em setembro, e a grande preocupação deles era justamente isso. Quando eles me procuravam, eles falavam, poxa, eu vou para lá, porque hoje, querendo ou não, o processo esse rural é o processo mais prático e simplificado que tem para fazer a imigração para o Canadá. Legal, legal. Isso quer dizer que você vai imigrar? Não.
A gente não Isso. sabe o que pode acontecer. Não somos nós que vamos lá e escolhemos quem vai imigrar e quem não vai imigrar. Isso tudo é um conjunto de fatores que te possibilitam imigrar ou não. O que a gente trabalha o programa rural é mais uma ferramenta dentre outras Exatamente. disponibilizadas pelo governo canadense para imigrar. E o que é legal? Você indo para Sault Ste. Marie, estudando no Sault College, que é o que você bem comentou, não só pelo networking, mas ele te dá pontos também para o processo de imigração para a cidade, você está criando mais uma oportunidade dentro do Express Entry, por exemplo, dentro do próprio PGWP, que já vai estender o seu trabalho, a sua estadia lá. Então, é mais uma excelente... De outros processos provinciais em Ontário, né? Dentro da província de Ontário, isso também é um ponto importante, né? É o que vale, eu acho que o processo rural, as vantagens é que ele vai te abrir mais uma porta. Seja dentro das 2 cidades que tem em British Columbia, dentro das 2 cidades em Manitoba, dentro da cidade em Alberta, né? em Saskatoon e nas 5 de Ontário. Mas eu acho que é justamente te abrir mais uma porta, né? Mas é sempre deixando claro que é importantíssimo essa qualificação, esse bom nível de inglês, o college, numa hora dessas, faz uma grande diferença, porque você está construindo um network que vai se colocar melhor, consequentemente, no mercado de trabalho, ganha pontos tanto para o federal, quanto algumas vantagens aí num processo provincial de Ontário ou das outras províncias, e, sem dúvida, para o rural como um todo, né? Eu acho que eu até acrescentaria também, Lila, e eu tive recentemente lá em Sault Ste. Marie, e aí posso falar um pouquinho o que eu senti da minha estadia lá durante os 15 dias que eu fiquei na cidade. O Sault College, ele para mim já é um college completamente diferente dos outros colleges. Eu estudei no Canadá, fiz college no Canadá, e o que eu pude comparar? Por ser uma cidade menor, comparada a Toronto, por exemplo, e um college completamente receptivo, foi o que eu vi lá. Ele é um college super friendly. Todo mundo lá do college vai te conhecer. Todo mundo vai saber seu nome. O departamento internacional do college está completamente de portas abertas para receber os estudantes brasileiros lá. É um carinho diferente que você sente super confortável em ir para o Sault College. E reflito isso para a cidade também, replico, desculpa, para a cidade de Sault Ste. Marie. Foi o que eu senti deles lá. Eu tive reuniões lá com o pessoal da prefeitura da cidade, o pessoal de turismo, todo mundo demonstrando um completo interesse em receber nós brasileiros lá para realmente ajudar a desenvolver a cidade e contribuir da melhor forma possível. Isso é um ponto importante. Eu acho que é o que a gente também percebe visitando as cidades menores aqui, né? Não que os colleges de Toronto não se tenha esse cuidado, mas o volume de estudante acaba sendo muito maior. Claro. Então você consegue sentir às vezes essa diferença por você estar numa cidade menor. Acaba que todo mundo se conhece, né? Quando a gente fala uma cidade menor, é como você já falou antes, comparando aí com as cidades no Brasil como um todo. Então, de fato, é um diferencial. E isso eu até acrescento que para as cidades menores como um todo, né? Nos grandes centros, acaba que a vida é muito mais corrida, a funcionalidade dos colleges também acaba sendo muito mais corrida, e eu acho que até todos os colleges fazem isso muito bem nessa receptividade com o estudante internacional, né? Então, de fato, é um diferencial. Não, com certeza. E eu até acrescento, Lila, que e eu falo isso para os nossos estudantes, né? Existem diversas opções para ir para o Canadá. Vocês mesmo, a Rai Bonjour, faz um trabalho incrível, dando diversas opções. Então, o que importa na situação, e aí já aproveitando e falando para todo mundo que está acompanhando essa live nossa, vai muito do perfil, do que você está procurando para você. Exatamente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente comentou recentemente, as pessoas ficam olhando o processo de imigração e ficam só preocupadas com o processo de imigração. E elas falam, bom, o que eu preciso fazer para chegar lá, eu não me importo, eu quero o processo de imigração. Mas o problema é que você vai ficar 2, 3, 4, sei lá, 5 anos para chegar nesse processo de imigração. Não sei, eu não sei o prazo. E para você chegar lá, você precisa fazer alguma coisa que você se sinta confortável. Então, o primeiro passo é você escolher a cidade que você quer morar. A cidade de Sault Ste. Marie é uma cidade menor, é uma cidade mais tranquila, um custo de vida menor comparado a outras cidades, uma qualidade de vida maior. Você quer ir para uma cidade para você constituir uma família, de repente, para você começar uma vida nova, para você
ter uma tranquilidade maior, pô, Sault Ste. Marie vai te atender perfeitamente. Poxa, William, não, Lila, eu quero uma cidade mais movimentada, eu sou mais ativo. Não, e eu acho que não é nem só a questão da cidade movimentada, William. E eu acho que é esse o principal papel da Rai Bonjour nesse momento do planejamento. Também o seu mercado de trabalho, né? Porque às vezes você é de uma área X que não é demanda em Sault Ste. Marie, ou não é demanda em North Bay, ou não é demanda em London, Ontário, enfim. E a gente está aqui acompanhando justamente essa questão de mercado até para tentar direcionar o que é o melhor perfil do estudante, né? Porque, assim, como a gente já falou antes, a cidade pequena, ela de fato é uma cidade pequena. Então, às vezes, ela não vai atender todo o perfil. Às vezes, uma das coisas que eu mais falo, às vezes um casal de jovens que gosta de uma vida mais ativa, enfim, uma cidade muito pequena não vai atender 100%. Às vezes, a área que ele atua não vai atender 100%, né? Então, isso também é importante. Como é importante essa questão do mercado de trabalho que a gente sempre fala. Às vezes, você é de uma área financeira no Brasil e porque é demanda no Canadá, sei lá, um curso de TI, vou fazer TI. Mas isso não vai te garantir um mercado de trabalho, porque às vezes a tua atuação no Brasil vai pesar muito mais. E aí, será que nesse momento, Sault Ste. Marie, de fato, é melhor eu entrar em TI ou eu continuar em finanças, né? Então, são essas questões que eu sempre falo. Entre em contato com a Rai Bonjour, deixa o e-mail, a gente monta um planejamento junto com vocês aí, direcionando para o que está dentro do perfil do aluno, né? É isso aí, isso é importantíssimo. Esse trabalho que vocês fazem é reconhecido aí, não é à toa que a Rai Bonjour está aí no mercado, então é um trabalho realmente de ajudar. A gente está mudando a vida, quem está saindo aqui do Brasil está mudando a sua vida. Exatamente. E a nossa responsabilidade é ajudá-los da melhor forma possível. Hoje, o Sul College vem como uma excelente opção para os brasileiros, não somente por esse programa de imigração e por toda a estrutura que a cidade tem, mas por essa vontade e toda a qualidade dos programas do Sul College, oferecendo para os brasileiros mais uma excelente oportunidade lá no Canadá, para fazer imigração, para você trabalhar, para você ter uma qualidade de vida maior. Então, essa parceria Sul College e Rai Bonjour, eu tenho certeza que vai estender por muito tempo, aí, criando oportunidades para os brasileiros. Excelente. Uma pergunta, a gente até chegou a conversar isso esses dias, é sobre o mercado de trabalho como um todo em Sault Ste. Marie. Eu acabo sempre dando uma olhada naquela lista, né, das profissões que vão, enfim, ser elegíveis aí para o processo, e a gente vê que é um pouquinho diferente do que a gente acompanha no Brasil até. Então, por exemplo, chefe de cozinha, área de demanda, os trabalhos de trade, né? Então, assim, os trabalhos hands-on, eles estão em demanda na região, né? Fala um pouquinho, enfim, desses cursos também de engenharia de produção, de hospitality, de culinária, como é que funciona também no Sul College? Isso é muito bacana, Lila, você comentar, porque, por exemplo, falando um pouquinho do trade aí que você falou e mais os trabalhos hands-on. Lá na região de Sault Ste. Marie, na cidade lá, tem um porto, justamente por causa dos 3 grandes lagos, rios lá. Então, a área logística lá é muito forte, muito excelente. Visitada também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você comentou sobre culinária. E os cursos do college, a gente tem cursos de Strategic Management, a gente tem cursos de Project Management, a gente tem cursos de Supply Chain, que são cursos interessantes para esse mercado. Pós-graduações, tá? E aí a gente tem cursos de diploma, que é de culinária, Culinary Management, por exemplo. Excelente. Que vai te ensinar toda a parte de... algumas partes aí de culinária e tudo mais, mas também ele vai olhar o gerenciamento de uma cozinha, o gerenciamento de um restaurante. É mais uma skill que ele vai fornecer para você, né? E o mercado lá é muito bacana de alimentação, por exemplo. Tem diversos hotéis, a cidade tem um cassino lá na cidade, que eu descobri recentemente, eu não sabia que tinha. Então, tem um cassino. Então, a demanda, diversos restaurantes. A cidade de Sault Ste. Marie foi colonizada em partes pelos italianos. Então, tem diversos restaurantes, excelentes restaurantes italianos. Então, realmente tem oportunidades para esses outros mercados também. Excelente. Vamos abrir depois aqui um pouquinho para as perguntas também. Estou recebendo algumas que eu quero dividir contigo, William. E a pergunta é da Marcinha Oliveira. Como é o mercado na área de recursos humanos? Márcia, essa é uma pergunta que eu acho que eu respondo de uma maneira generalizada. Por quê? Dentro dos cursos do Sul College, por exemplo, a gente não tem nenhum curso específico voltados para Human Resources, por exemplo. A gente tem cursos mais abrangentes
que acabam atendendo dentro do curso recursos humanos. Então, por exemplo, a gente tem uma pós-graduação lá de Global Business Management, que para vocês terem ideia, Márcia, a maioria, acho que, sei lá, dos estudantes que a gente tem, 50% dos estudantes estão indo fazer esse curso. Justamente pela procura que tem todas essas indústrias na cidade de Sault Ste. Marie, e envolve a área de negócios, que acaba sendo generalista, né, fazendo um curso de Global Business, mas com uma especialidade que você vai ter um background aqui do Brasil voltado em recursos humanos. E isso pode ajudar bastante também. Excelente. Mas outra pergunta fala um pouquinho, até importante essa pergunta, das notas mínimas de proficiência. William, do TOEFL, do IELTS, como a gente falou, talvez as pessoas ainda não estavam, mas o Sul College aceita o teste do Duolingo, né? Que é excelente, tem um excelente custo e você pode fazer a prova de casa. Então, fala aí um pouquinho para a gente sobre as notas de proficiência. William, por favor. Legal. A gente tem as notas de proficiência do Sul College, elas são flat. O que isso significa? Mesmo para cursos de diploma e cursos de pós-graduação, elas são iguais. É tudo nivelado. Então, por exemplo, para você entrar direto no college, você precisa ter, falando de um IELTS, que é super conhecido aqui no Brasil, você precisa ter um IELTS 6, e aí a gente está falando do acadêmico, com nenhuma nota menor que 5,5. Ponto. Esse é do IELTS. Tem diversos outros provas de proficiência, como o TOEFL, que você bem citou, o Cambridge também, mas o Sul College também aceita a prova do Duolingo Test. Então, o Duolingo, aquele aplicativo que a gente conhece lá de estudar inglês, eles têm um teste de proficiência online, que é um teste de referência. Ele não é tão fácil quanto parece, mas ele acaba sendo mais simples e muito mais barato que você pagar um IELTS, por exemplo, que aí custa quase R$1.000. Se eu não me engano, o Duolingo é uns $50, e você faz da sua casa com todo... ele acaba te filmando durante o teste e tudo mais. Então, tem algumas regras. E aí, a nota do Duolingo para você entrar direto no college é 95. Então, tirou 95 no teste do Duolingo, já te capacita para poder ir para o Sul College, tá? Outra coisa que eu vou aproveitar só o ensejo, a gente tem o curso do EAP dentro do college, né? Que é o curso de inglês para fins acadêmicos. Então, vai falar, poxa, eu vou lá fazer um inglês no Sul College. Tem essa possibilidade. Mas ele é um curso de inglês que ele funciona o seguinte, ele começa em maio e ele termina em agosto. São 4 meses de curso de inglês. Para poder, caso você não atingiu a nota para entrar no Sul College, por exemplo, 6 do IELTS, você consegue entrar primeiro no curso de inglês do college e depois você vai automaticamente para os cursos do Sul College. E aí a nota de inglês acaba sendo um pouco menor, Lila. Em vez de você ter que tirar o 6 do IELTS, você tira o 5. Com nenhuma nota menor que 4,5, você faz o curso de inglês do college durante 4 meses e depois você está garantido nos cursos do college. Excelente. E aí, até como uma dúvida que provavelmente é geral, para a gente poder matricular no EAP do Sul College, a gente precisa ter uma nota de proficiência, né? Ou seja, TOEFL, ou IELTS, ou Duolingo. Ou o próprio Duolingo, isso. Excelente. Uma outra pergunta eu recebi aqui do Neto J. Pontes, que ele se interessou pela área de TI, o que ele deve fazer. Neto, entre em contato com a gente, deixa teu e-mail aqui, a gente entra em contato com você para a gente montar o planejamento e, enfim, e avaliar o melhor caminho para você poder estar iniciando aí o teu curso de TI no Sul College ou no destino que for feito para você aqui no Canadá. Lembrando, mais uma vez, que em março a gente vai estar com as palestras no Brasil, em várias cidades. A gente vai estar divulgando aí nos próximos dias, então acompanhem as nossas redes sociais. A gente vai estar com um roadshow com diversos parceiros em Recife e em Fortaleza. O Sul College, inclusive, vai estar participando com a gente. O William vai estar lá para conversar pessoalmente com todo mundo que estiver interessado de fazer um programa de estudo, trabalho e imigração para o Canadá. Né, William? E eu acho que até acrescentando para o Neto, a oportunidade é excelente, Neto. E você entrando em contato com a Lila e o pessoal da Raibonju, eu estou em contato com eles o tempo inteiro. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, material, tem alguns materiais muito interessantes que a Lila também tem, do mercado de trabalho lá em Sault Ste. Marie. Pega esse material com ela também, que é fantástico e vai te ajudar aí a tomar a sua decisão. Excelente. E uma outra pergunta é da Aline. Ela acabou de deixar aqui, acho que ela já tinha deixado antes também, sobre cursos na área de hospitality e turismo.
e como é a demanda na região. William, você consegue falar um pouquinho para a gente? Consigo. O Hospitality, ele é um programa que a gente tem lá, uma pós-graduação também, que ela é muito interessante. O mercado de trabalho lá em Sault Ste. Marie, o primeiro grande motivo, ele está crescendo muito justamente pelo programa de imigração, que a cidade está virando foco ali da região. Legal. Então está movimentando todos os negócios. Segundo, tem diversos hotéis na cidade, porque a região ela é muito visitada, principalmente dentro dos períodos de outono e verão, justamente por essas reservas naturais, que a cidade, por natureza, ela já tem isso. No inverno, por exemplo, ela tem um parque de esqui, que fica a 40 minutos, que se chama Searchmont, tipo como se fosse uma Blue Mountain que vocês têm aí em Toronto, um nível um pouquinho menor, mas é um atrativo tremendo. Então, o mercado de hospitality, ele é muito requisitado lá também. Tanto os restaurantes, quanto hotéis, quanto o próprio cassino que tem a cidade e diversas outras informações lá. Já aproveitando, Lila, até que eu comentei da Searchmont, os estudantes do Sul College, se eu não me engano, eu acho que eles têm de 3 a 4 acessos lá para Searchmont gratuitamente. É um benefício que o Sul College oferece para os estudantes. E no verão tem um parque lá, que é uma reserva natural aquática lá. Aquática não, é um lago lá. E aí você tem também, os estudantes têm acesso a alguns passes para canoagem, stand-up paddle e esses tipos de esportes. Então, eles são muito focados e engajados na natureza, nos esportes e tudo mais. Isso é bem bacana. Excelente. Mais uma pergunta da Patita Martins. William, eu gostaria de saber por que o curso de Global Business Management é só para estudantes internacionais e se esse curso ele foi criado para atender a demanda. Não, ele não é só para estudantes internacionais. Todos os cursos do college, inclusive alguns cursos, eles não são abertos a estudantes internacionais. Então, tem alguns que são abertos para nacionais e internacionais. O Global Business Management é um desses cursos. E a segunda pergunta que ela fez, qual foi mesmo? Qual é a demanda de trabalho? É até uma pergunta interessante e é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes muita gente pergunta. Tem muito curso dentro dos colleges que não são abertos para estudante internacional e é justamente por não ter essa demanda tão grande, né? Então, existe uma pesquisa que é feita para as áreas que têm demanda e não tem a mão de obra. Então, é onde os colleges aí oferecem mais vagas para os programas, porque são áreas de demanda nas regiões, né, William? Perfeita colocação. E o Global Business Management, ele pode abrir justamente um dos mercados que você colocou aí, que ele tem grande necessidade na cidade, é o mercado de trade. Então, exatamente. Aproveitando lá a área portuária que tem a cidade, todos os relacionamentos que a cidade tem, o Global Business Management pode te atender muito bem nesse requisito. Excelente. Uma outra pergunta é do Win Schmidt. Como é a demanda para a parte de engenharia mecânica na região? Eu só vou abrir aqui um adendo. Como acho que a maioria sabe, engenharia é uma profissão regulamentada, mas você pode atuar nas áreas de gestão, de assistente e afins. Como que é a demanda da parte de mecânica, engenharia de produção? Eu acho que como um todo, né, William? Como é que é a demanda em engenharia na região? Eu acho que foi um dos primeiros tópicos que a gente comentou, ela é muito requisitada. E é importante você ressaltar isso, que as pessoas acham que por ser, algumas pessoas acham que por ser engenheiro aqui já consegue atuar dessa forma aí no Canadá, e é uma coisa que não é assim que funciona. Alguns dos cursos do Sul College de engenharia, por exemplo, eles já te possibilitam a entrar no mercado já e atuar direto na profissão, ou cursos que você termina o Sul College e você precisa fazer como se fosse um apprenticeship, que eles chamam. Como se fosse um aprendiz dentro de uma indústria para você conseguir entrar em outros níveis da engenharia. Tem cursos que oferecem isso. Não só o Sul College, mas no Canadá inteiro. Sim, sim. Dependendo do que você tem pensado para a sua vida, do que você tem buscado, você pode fazer cursos que lá o mercado é muito grande. Um relatório que eu te mostrei recentemente sobre o manufacturing lá, que é muito requisitado, é uma das principais profissões requisitadas lá no Canadá, mas você tem que identificar qual é o tempo de percurso que você quer, o que você tem pensado, porque eu tenho um estudante justamente que ele vai fazer esse curso e eu falei, olha, mas talvez para você aumentar o seu nível salarial, você tenha que passar de 1 a 2 anos numa indústria lá,
para poder se capacitar como apprenticeship. Ele falou, olha, William, tudo bem, eu topo porque eu quero aumentar meu salário de X para Y num prazo de 2 anos e vou embora. Então, tem essas opções dentro do Sul College que pode te atender muito bem. Excelente. E aí, uma sugestão, né? O violinista, ele pergunta também sobre a área de saúde, mas é direcionado para a área de psicologia, né? Legal. Então, quais são as principais opções hoje que o Sul College oferece? E qual que é a demanda também dessas áreas em Sul Saint-Marie? Olha, é um dos mercados que tem maior procura lá também, quando você fala de comportamento social. O que eu digo é Exato. que não tem cursos diretamente voltados à psicologia. Falar, William, tem um curso de psicologia? Não. Eu tenho cursos de terapia ocupacional, eu tenho cursos de social service worker, que acaba atendendo esse mercado, que são justamente para quê? O social service worker, e você melhor do que ninguém pode falar, Lila, é a preocupação que o canadense tem, que o governo do Canadá tem, em tratamento das pessoas, em ajudar as pessoas. E aí, desde falando de jovens, crianças e até idosos. Esse mercado é muito grande no Canadá. É uma possibilidade imensa de oportunidades que vão surgir a partir do momento que você faz uma terapia ocupacional no Sul College ou um social service worker, ou até mesmo Early Childhood Education, que é para você cuidar das crianças. São programas, tanto de graduação quanto pós, que o Sul College oferece, que podem ser fantásticos para você. Excelente. A Michele Leopoldino está perguntando se é possível trabalhar na área de gestão ou como assistente, né, de enfermagem. Michele, também, mais uma opção aí, entre em contato com a gente. Existem pós-graduações para a área de gestão, né? Você vai acabar atuando numa parte mais dentro de liderança na área de enfermagem, mas não diretamente como enfermeira, porque de fato é uma profissão regulamentada no Canadá, né? Então você precisa validar o diploma. Isso é uma das coisas também que a gente estava conversando hoje, que muita gente pergunta essa questão do practical nursing, né? É até uma pergunta que eu vou jogar para você, como você comentou aí com a gente, que o practical nursing é um curso que existe no Sul College, mas como é o mercado de trabalho para o estudante internacional, né? Que a gente vê que às vezes para trabalhar, que é uma parte um pouquinho mais difícil, mas aí depois que se torna residente permanente, ele consegue se colocar no mercado. Como é que é isso em Sault Ste. Marie? Eu acho que até foi a Michelle, acho que perguntou, né? Aham. Michele, a gente tem essas opções do Practical Nursing, que é um curso de diploma lá, é o que eu comentei no comecinho, ali é muito requisitado, muito procurado, por isso que tem poucas vagas internacionais, porque os próprios canadenses também buscam muito esse curso, mas também tem uma pós-graduação, que aí você vai entrar como se fosse uma assistente de enfermeira, por exemplo. Você não entra direto na profissão. Existem outros steps que você precisa tomar, e aí é mais investimento, algum curso diferente que o college não oferece, você precisa ir para um nível de educação diferente para você atuar como enfermeira. Mas o mercado, ele é muito, como é que eu posso falar, carente em profissionais desse segmento. Então, a oportunidade, é o que eu falo para ele, eu queria garantir empregabilidade para todo mundo, inclusive para mim, se eu pudesse ir no Canadá. Mas não depende só de mim. Então, eu preciso, as oportunidades existem, são reais. Mas vai depender muito do momento que você estiver lá, do que você estiver procurando, como você estiver procurando. E falando de um outro curso, até aproveitando, falando de enfermagem, tem um Healthcare Administration, que é uma pós-graduação que o Sul College oferece, que ela entra muito nisso, de você entender o gerenciamento, a gestão de um ambiente da área de saúde. E tem demanda, né? E tem demanda também. Isso pode ser bem interessante. Exatamente. Acho que outro curso também, que no Canadá inteiro também tem demanda, é o Personal Support Worker, né? Muito. Que é a parte, né, que a gente falando aí basicamente cuidador de idosos, né? É. Então, tem bastante demanda no Canadá inteiro, inclusive existem processos específicos para a área. Então, mais uma vez, entre em contato com a Raibonju, que a gente vai direcionando aí as melhores opções para o seu planejamento, enfim, tentar montar uma estratégia que concilie o estudo, trabalho e imigração da melhor forma e num bom prazo, né? Não, e o que eu queria até contar uma história rapidinha aqui, engraçada, aconteceu comigo quando eu estava lá, Lila. Eu estava procurando, eu resolvi fazer uma caminhada para conhecer um pouquinho mais a cidade, né? E aí, eu vi um prédio muito bonito no meio da minha caminhada e eu estava um pouquinho perdido. Eu falei, olha, deixa eu entrar nesse prédio aqui e perguntar para onde que eu vou aqui, né? A hora que eu entrei no prédio, um prédio enorme, como se fosse uma mansão, aí eu entrei lá, parecia um hotel.
todo mundo sentado, comendo, conversando, jogando bingo. E não sei, a hora que eu fui olhar lá, era uma casa de retirement. Mas enorme, de idosos. Então, o carinho que eles têm lá, e o Isso. mercado de trabalho que tem, era enorme. A hora que eu entrei lá, eu falei, caramba, que coisa, parecia filme, sabe? Quando aparece, Uhum. puta vida, foi legal pra caramba. Então, só para falar que as oportunidades lá são tremendas. Para social service worker, incrível. Não, excelente. Ótimo. Eu acho que deu para a gente tirar aí bastante dúvida, né, William? Deu para a gente Opa. conversar bastante sobre os programas, sobre a Uhum, cidade, falar um pouquinho aí do processo rural. uhum. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas deixa aqui o e-mail para a gente. Por Entre em favor. contato com a Raibonju, que a gente faz um atendimento com vocês, tira essas dúvidas todas em atendimento. Fique Uhum, atento na divulgação das nossas palestras. A gente vai estar aí em várias cidades no Brasil. Se tiver uhum, alguma sugestão de cidade, se a sua cidade não tiver na lista, também manda para a gente como sugestão. E uhum. para quem é de Recife, quem é de Fortaleza, também fica atento aí para o Roadshow, que a gente vai estar levando bastante parceiro para vocês conversarem pessoalmente de diversos escolas, diversas cidades, escolas de idioma. Vai ser bem bacana. É Aí isso aí. lembrando que vai ser tudo em março, tanto os roadshows quanto as palestras aí na maioria das cidades do Nordeste, principalmente Pernambuco. A gente vai estar em São Paulo, né? Sudeste, Centro-Oeste, mais uma vez. Então, deixa aí o nome da cidade, acompanha a rede social e se inscreva, entre em contato com a Raibonju, que a gente monta aí o melhor planejamento para vocês. Né? O William também é super acessível. Se você tem a intenção de estudar no Sul College e quiser conversar um pouquinho com ele, entre em contato com a gente agenda um Skype em conjunto, Isso aí. né, William? Isso aí. Eu quero primeiramente agradecer você, Lila, pela disponibilidade de Obrigada a falar você. para todo mundo da Raibonju. É uma excelente oportunidade e eu me sinto muito feliz quando a gente tem esse contato e poder passar um pouco do que a gente vive, do como é que funciona. Então, eu acho incrível. Eu queria deixar aqui também, tem para acompanhar aí o dia a dia do Sul College, algumas informações da cidade de Sault Ste. Marie. Tem o Sul College Brasil, que é a nossa conta do Instagram também, pode ser interessante para vocês seguirem. Qualquer Excelente. informação, a Lila, a Raibonju, eles estão completamente sintonizados aqui comigo. A gente fala a mesma língua o tempo inteiro, então, por favor, quem tiver interesse, acho que pode ser uma oportunidade incrível para os brasileiros ir lá para a cidade de Sault Ste. Marie, Sul College, eles estão de portas abertas para todos nós, tá bom? Obrigado pela oportunidade e obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live. Espero que a gente tenha ajudado a vocês aí com esse sonho de mudar e ter uma experiência incrível lá no Canadá. E vamos colocar o plano em prática, né, William? Isso aí. Brigadão, boa noite e qualquer coisa, contem com a gente. É isso aí. Obrigado, boa noite a todos.